Estacionei na entrada da casa dos meus pais pouco antes do sol se pôr e fiquei ali, com o motor desligado, observando. A casa continuava exatamente igual, a fachada branca, a bandeira tremulando no poleiro. O bairro também não mudara, aquela fileira de gramados impecáveis e portões alinhados, onde todo mundo sempre tinha uma opinião sobre a vida alheia. Eu não voltava para casa havia 5 anos. Não por querer ficar longe, mas porque o meu trabalho na inteligência naval não enviava cartões postais. Ele manda você para lugares sem alarde e espera que você volte, comportado. Lá dentro, música já rolava e o riso escapava pelas janelas abertas. Olivia, minha irmã, já mais discreta, tinha certeza de que, se não fosse grande o bastante para virar post, não valia a pena acontecer. Vestia um vestido simples, azul marinho, sem medalhas, sem fitas, só uma fina pulseira de ouro no pulso e aquela postura que 2 décadas em uniforme imprimem na gente, queira ou não. Ao entrar, vi minha mãe junto à ilha da cozinha, ajeitando um buquê que devia custar mais que meu primeiro carro. Ela parou por um instante, como quem tenta lembrar qual versão de mim deveria colher, e soltou um sorriso caloroso. Alexandra. Você chegou. Cheguei. Ela me avaliou dos pés à cabeça. Não veio de farda? É um noivado, mãe, não uma cerimônia de troca de comando. Ela assentiu, meio convencida, meio em dúvida. No canto da sala, sob um ring light, Olivia segurava uma taça de champanhe e explicava aos seguidores o desafio de planejar um casamento enquanto sustenta uma família militar. Ainda não tinha-me visto. Foi interrompida quando alguém tocou seu ombro e apontou na minha direção. Seus olhos brilharam. Olha só quem decidiu aparecer. Ela anunciou alto o suficiente para silenciar a sala. Minha irmã mais velha, a oficial misteriosa. Algumas risadas repercutiram, celulares se viraram para cá. Caminhei sem pressa, sem alterar a expressão. Olivia deu um beijo de ar na minha bochecha, sem me tocar, e se reposicionou para a câmara. Lembra todo mundo o que você faz de novo? Sou da Marinha. Sei, ela revirou os olhos, mas qual seu posto agora? Comandante, né? Saiu de alguns convidados. O noivo dela, Ethan, se aproximou segurando um drink. Comandante está ótimo, ele disse, diplomático. É o código 5, certo? Isso mesmo. Poxa, na reserva há só uns anos e já estou mirando chefe de departamento. Ele sorriu, meio orgulhoso. Olivia baixou a cabeça, espécie de segundo sinal verde para continuar. Caminhos diferentes, né? Pensei que, depois de quase 20 anos de serviço, você estaria, sei lá, em algo mais visível. Uma rota de oficial-general, um comando público, algo que a gente entenda. Ninguém faz ideia do que você realmente faz. Esse é o ponto. Uma das amigas dela entrou no coro. Então você é tipo militar dos bastidores? O burburinho cresceu. Sorri por dentro, sabendo que nada ali saberia o real alcance do que faço. Algo assim, Olivia se inclinou mais perto e cochichou. Eu disse ao Ethan que você sempre preferiu ficar nas sombras. Sem holofotes, sem cargos de liderança. Não é o seu estilo. Eu a encarei, incrédula. Você disse isso a ele? Ela deu de ombros, com um meio sorriso. Não é ofensa. Nem todo mundo nasceu para liderar. O clima na sala mudou num instante, sem alarde, mas o bastante para me deixar em alerta. Foi quando meu pai apareceu, segurando um copo desses de festa, sem uma gota de álcool. Lá vem ela, anunciou, com aquele tom divertido. A nossa quietinha. Fazia anos que não ouvia-me chamar assim. Deve estar orgulhoso, alguém comentou, de longe. 2 filhas em mundos tão diferentes. Ele deu uma risada suave. Pois é. Uma delas sabe construir algo que todo mundo consegue enxergar. Olivia sorriu em silêncio, satisfeita. E então Ethan, sempre pronto, limpou a garganta, sem querer ofender, comandante, mas quando estranhou-se comandante, imagino navios e coletivas de imprensa. Você não grita exatamente comando. Era aquilo.
Engoli a água do copo que outra pessoa acabara de me entregar. É justamente por isso que não preciso, respondi, com calma. Olivia fez um clique de língua. Viram só? Sempre tão intensa. Ela se voltou para a câmara montada num tripé improvisado. Gente, ela está desdobrada faz séculos e a gente ainda não sabe o que faz. Juro que ela deve trabalhar num porão qualquer. Risos. Eu deixei passar. A casa parecia a mesma de sempre, mas algo nela estava diferente. A velha fotografia da minha avó desaparecera do corredor e a caixa de sombras da marinha que guardava as medalhas do meu avô não estava mais lá. Afastando-me do grupo, caminhei pelo corredor até o escritório do meu pai. A porta entreaberta me convidava a entrar. Lá dentro, a mesa estava mais limpa do que eu lembrava. Um fichário abria-se próximo à beirada, uma folha chamara a minha atenção antes mesmo de eu querer olhar. Meu nome. Engoli em seco e pousei os pés no tapete. Era um contrato de refinanciamento. Endereço do imóvel, nossa casa. Mutuário, Richard Reed. Ceometária, Alexandra Reed. Interessante. Eu não assinei nada. Passei o dedo na página seguinte. Lá estava de novo, meu nome, minha assinatura ou algo muito parecido. A data constava de 2 anos atrás, quando eu estava destacada em missão no exterior. Permaneço parada, lendo em silêncio o valor do empréstimo, a taxa de juros, nada modesto. Lá do living, ouvi Olivia soltar mais uma. O posto da minha irmã parece impressionante, até você descobrir que é médio. Meio termos. Olhei a assinatura, perfeita o bastante para enganar qualquer um. Mas não a mim. Fechei o fichário com cuidado e o recoloquei no lugar exato. Passos soaram atrás de mim. Meu pai encostou-se ao batente da porta. Está tudo bem? Confrontei-o com o olhar. Quando refinanciamos a casa? Ele não hesitou. Ano passado. Seu nome foi incluído. Precisávamos de condições melhores. Ele fez uma pausa tão breve que quase não percebi. Faz sentido ter você no contrato. Família. Você estava fora em missão. Nós cuidamos da papelada. Ele suspirou, o sorriso repuxado. Eu assinei por você. Pensei que não ia reclamar, beneficia todos nós. Nesse instante, a voz de Olivia ecoou do outro cômodo. Pai, cadê você? Eles querem ouvir como nossa família é unida e solidária, disse ele, olhando por cima do ombro em direção ao som dos aplausos vindo da sala. Faremos isso depois, completou num sussurro. Estamos falando agora, respondi, notando quanto a mandíbula dele ficou rígida. Não provoque uma cena. Pelo canto dos olhos, vi todos aplaudindo alguma coisa que Olivia acabara de anunciar. Atravessei o corredor fingindo não me importar. Confia em mim, retruquei baixinho. Eu não sou a responsável pela confusão. Ele entrou na sala, esforçando-se para manter o tom contido. Você ficou fora por 5 anos. Tive de tomar decisões em nome da família. Mantive o olhar firme. Eu não autorizei nada disso. Ele desviou sem me dar uma resposta direta. Você sempre foi a pessoa mais confiável. Reforço nenhum para mim. A voz de Ethan ecoou ao lado final do corredor. Se ela precisar de dicas de liderança de verdade, sabe onde me encontrar. Riram mais um pouco. Respirei fundo e fui até o centro da sala, onde Olivia ergueu o brinde. Aos novos começos, disse ela, com um sorriso radiante, e finalmente termos algo nesta família que faça sentido. Todos bradaram felizes. Segurei meu copo de água, ouvindo minha irmã falar sobre minha carreira como se fosse um passatempo que ela abandonou há tempos. Minha mente voltou àquele documento de refinanciamento, assinado no mesmo mês em que eu dormia numa instalação segura do outro lado do mundo. Olivia trocou um olhar comigo e fez sinal de relaxa. Sorri de volta, mas lá dentro tudo fervilhava.
Naquela noite, voltei para casa em silêncio, sem rádio, coloquei o laptop na bancada da cozinha antes de tirar os sapatos. Só se ouvia o zumbido da geladeira e o peso de algo que não fazia sentido. Entrei na minha conta de monitoramento de crédito e pedi o relatório completo, não aquele resumo que a gente só passa os olhos quando está entediado, mas o detalhado, com todos os erros que você nem sabia que existiam. Lá estava um refinanciamento conjunto. Data de origem: 2 de maio, 2 anos atrás. Local: Virgínia. E eu estava no Bahrein naquele mês. Abri meus registros de missão num drive protegido, as ordens eram claras. Eu havia entrado em área de conflito 3 semanas antes daquela assinatura. Em seguida, revi a cópia digitalizada do contrato de refinanciamento, decorara cada linha naquela noite. A assinatura era bem feita, mas não era a minha. Reclinei na cadeira e deixei a revelação me atingir. Meu nome atrelado a um empréstimo que eu nunca autorizara. Continuei no relatório e descobri mais: um empréstimo pessoal em meu nome, aberto 6 meses após o refinanciamento. Valor menor, juros mais altos, mesmo grupo financeiro, outra agência. Esse eu não encontrara no escritório do meu pai. Verifiquei o histórico de pagamentos, tudo em dia, débito automático na conta conjunta dos meus pais. Eles não planejavam dar calote, estavam apenas usando meu nome para conseguir crédito. Por fim, abri meu e-mail da Marinha e puxei meus contra-cheques, daquele ano. Ali estava a prova de que eu não poderia estar firmada em solo americano na data em que afirmavam. E, assim, meu próprio crédito havia sido manobrado sem que eu soubesse. Não havia depósitos estranhos, nem transferências suspeitas. Meu salário continuava chegando certinho, mas aquele não era o ponto. Alguém havia usado a minha identidade para conseguir condições mais vantajosas num refinanciamento e, se algo desse errado, quem ia pagar o pato era a minha credibilidade no serviço. Fechei o relatório de crédito e encarei a parede em frente. Na minha cabeça, ecoava o rascunho daquele e-mail sobre tutela. Se o estado mental dela se tornar motivo de preocupação, precisamos estar preparados. Preparados para o quê? Voltei ao relatório, baixei cada página e, em seguida, liguei para o credor. O sistema automático me fez pular 3 menus até que uma mulher, com um sotaque levemente neutro no meio do Atlântico, atendeu. Expliquei: estou ligando a respeito de um refinanciamento aberto há 2 anos. Preciso confirmar se minha assinatura autoriza este contrato. Ela pediu dados pessoais, eu forneci, e houve um silêncio curto enquanto ela conferia o cadastro. Senhora Silva, consta aqui que a senhora é CEO mutuária. Eu não assinei esse contrato. Outro silêncio. Nossos registros indicam um documento assinado. Eu havia estado destacada no exterior na data em questão. Profissionais raramente demonstram surpresa. Ela continuou com voz calma. Se acredita tratar-se de um erro, pode enviar uma declaração de fraude. Pedi para falar com o setor de fraudes. Transferiram a ligação e um rapaz, mais jovem, atendeu. A senhora esteve presente no fechamento do financiamento? Não. Concedeu alguma procuração? Não. Ele fez anotações, sem acusar, sem chorar pelo contrato. Vou sinalizar essa conta para revisão. Precisarei de documentos comprobatórios. Prometi enviar minhas ordens de destacamento, provaria que estava a milhas de distância na data do suposto fechamento. Ele agradeceu, anotou tudo e encerrou a ligação. É assim que as coisas de verdade acontecem, quietas, burocráticas, mas efetivas. Fiquei imóvel por 1 minuto. Abrir aquela via não só protegia meu nome, também me protegia de um dia ser acusada de acobertar algo. Na Marinha, transparência vale mais que sigilo. Rascunhei um e-mail curto para meu comandante, pedindo uma reunião rápida para relatar possível uso indevido da minha identidade financeira. Sem drama, só os fatos. Quase apertei enviar quando o celular vibrou. Era a Olívia. Deixei tocar uma vez antes de atender. Já foi embora? Sim. Você estava tensa. Revendo papelada. Ela suspirou, rindo.
Ai, meu Deus! Ainda está se preocupando com esse refinanciamento? Ela continuou como se tudo fosse simples. O pai explicou, melhorou os juros. Assinou o seu nome, pronto. Família resolve, não é? Balancei a cabeça, embora ela não visse. Não é assim que a autorização funciona. Você nem chegou a usar o meu crédito, não estava em casa. Isso é drama, ela retrucou. Não, eu sou precisa. Silêncio do outro lado. Então Olivia perguntou, numa voz mais contida. Você realmente vai reportar isso? Naquele instante soube que havia decidido o meu caminho. Ainda não decidi nada. Você é inacreditável. Ela estalou as palavras como um estalo de chicote. Você arriscaria a casa dos nossos pais por causa de papéis? Olhei minha cozinha vazia, as gavetas e armários silenciosos, e respondi. Eles é que arriscaram tudo quando assinaram meu nome sem autorização. Ela baixou a voz, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Você não faz ideia de como as coisas têm sido difíceis por aqui. Então me explique. O que veio em troca foi um deslocar de ombros. O Ethan diz que essas confusões acontecem o tempo todo. Militares mudam tudo toda hora. Mas isso não é nada daquilo. Ela respirou fundo. Você mudou. Não mudei. A ligação terminou sem que chegássemos a uma conclusão. Joguei o celular de lado e cliquei em enviar no e-mail que relatava tudo. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, eu já estava sentado no gabinete do meu oficial superior. Enquanto eu expunha, com datas de destacamento, detalhes sobre o empréstimo, a ausência de procuração ou qualquer outra autorização, ele escutou em silêncio, franzindo o senho. Quando terminei, ergueu o olhar e disse com cuidado. Você sabe que isso pode desencadear uma revisão de segurança? Estou ciente, senhor. E em 6 meses você será elegível à promoção. Fez uma pausa, apoiou as mãos sobre a mesa. Tem certeza de que quer deixar tudo registrado? Tenho certeza de que precisa ser registrado. Ele me estudou por um instante longo, depois assentiu. O setor jurídico vai assumir. Você precisará mandar toda a documentação. Estarei pronto. Antes das 11 horas, o adjunto já tinha pedido cópias das minhas ordens de destacamento e dos documentos supostamente assinados por mim. Ao meio-dia, registraram no meu arquivo uma nota preliminar, possível fraude de identidade autodeclarada. Em negrito, o autodeclarado era o detalhe que aliviava meu espírito. Naquela tarde, meu pai ligou. Recebi uma chamada do banco, foi direto ao ponto, sem olá. Disseram que as contas foram sinalizadas. Pois é. Eu mesmo iniciei a revisão por fraude. Ficou em silêncio. Você tem ideia de como isso soa? Ele perguntou, a voz afiada. Parece que alguém forjou minha assinatura. Mantive a calma. E arriscou minha credencial para proteger a casa. Ele prendeu o fôlego. Não exagere. Não estou exagerando. O telefone caiu no silêncio. 1 hora depois, meu e-mail seguro tocou com um aviso. Revisão preliminar aberta. Documentação financeira em avaliação. Investigação adicional pendente. Fiquei olhando para a tela, sentindo o peso daquela frase. Não se tratava mais de humilhação familiar, era a integridade do meu nome que estava em jogo. E eu faria de tudo para que ela permanecesse intacta. Na noite seguinte, ao entrar na cozinha dos meus pais, senti o ar mais carregado, cada palavra parecia queimada antes de sair da garganta. Fiquei de pé, apoiado no balcão, enquanto minha mãe remexia um café que, ao que tudo indicava, jamais chegaria à xícara. Meu pai avançou com algo impresso nas mãos, em papel timbrado de escritório de advocacia. Ele não escondeu a folha, pousou-a sobre a bancada com firmeza. Conversamos com um advogado, disse ele, deslizando o documento até mim. Li o cabeçalho sem tocar, rascunho de petição para tutela de urgência. Meu nome estava ali, bem no espaço destinado ao réu.
Soltei o ar devagar pelo nariz. Vocês não estão falando sério. É só uma precaução, minha mãe respondeu, a voz trêmula. Precaução para quê? Ela apertou as mãos, os dedos brancos de tensão, enquanto olhava para mim. Parte 6 de 19. A tensão pairava no ar, como um trovão prestes a romper a tempestade. Se essa investigação se descontrolasse, teríamos de mostrar ao tribunal que eu estava sob estresse. Estresse? Estive fora por anos, a voz dela ecoava em minha mente. Sem vida social, sem estabilidade. Pedir uma avaliação não soava irracional, mas parecia uma manobra. Você quer que um juiz decida que eu não sou capaz de cuidar dos meus próprios assuntos? Nós queremos proteção, meu pai interveio, com um olhar que misturava preocupação e determinação. Proteção de quê? Perguntei, sentindo um riso quase escapar dos meus lábios. Do que você poderia fazer se agisse de forma impensada? A resposta dele era um golpe. Eu apenas tinha relatado uma fraude de identidade, mas aquilo parecia péssimo aos olhos da família. Você nem mesmo falou conosco antes, eu disse, referindo-me ao que havia acontecido. Você assinou meu nome primeiro, ele rebateu, desviando da questão. Nós não estamos apresentando nada, minha mãe completou apressadamente, como se isso pudesse silenciar o tumulto. É apenas para o caso de... Em caso do quê? O que ele disse tomou forma. Caso comecem a olhar de forma mais atenta, meu pai frisou. Ali estava a verdade. O pedido não era sobre o meu bem-estar, mas sim sobre controle. Se conseguissem estabelecer mesmo que temporariamente a dúvida sobre o meu estado mental, poderiam argumentar que decisões financeiras feitas em meu nome eram necessárias. Meus olhos percorriam o rascunho novamente. A redação estava refinada. O sujeito apresenta sinais de obsessão ocupacional e desapego das estruturas de apoio familiar. Obsessor ocupacional? Era uma maneira peculiar de descrever alguém que estava apenas cumprindo suas obrigações. Qual médico assinará isso? Eu indaguei, as emoções fervilhando. Minha mãe hesitou. Ainda não conseguimos um. Mas você está à procura. Não havia uma negação. Eu passei em todos os testes psicológicos que a Marinha exige, declarei com firmeza. 2 antes da minha última designação. Não se trata da Marinha, meu pai retrucou. Se trata, sim. Tudo isso se trata. Sentindo meu telefone vibrar no bolso, decidi não olhar. Você está escalando a situação, Olivia comentou, entrando na sala de repente, e eu não percebi sua chegada. Ela se apoiou no batente da porta, braços cruzados. Você acha que vão tomar seu lado apenas porque você usa um uniforme? Ela continuou. Não preciso que tomem meu lado. Preciso que leiam datas. Você está obcecada por papelada, ela disse, com uma expressão de desdém. Eu sou cuidadosa, corrigi, ciente da verdade que se escondia nas minhas palavras. Você está paranoica. Não, estou documentada, respondi, mantendo a calma. Olivia avançou um passo. Você sabe como isso parece? Sua voz era carregada de reprovação. Uma mulher que esteve isolada por 5 anos voltando para casa e imediatamente atacando sua própria família. Eu relatei uma inconsistência financeira ligada ao meu nome. Você transformou isso em uma investigação federal. Não transformei em nada. Meu pai empurrou o rascunho da petição de volta em direção a si. Se a investigação prejudicar esta casa, disse ele, faremos o que for preciso. Você quer dizer que vai questionar minha competência? Nós vamos proteger a família. Olhando fixamente para ele, as palavras escaparam em um sussurro. Você forjou minha assinatura. E agora está-se preparando para me chamar de instável. Ele não se moveu, não hesitou. Estamos nos adaptando. Isso não é adaptação. É escalada. Foi a vez da minha mãe finalmente olhar para mim, os olhos brilhando, mas firmes. Você não entende como é aqui, ela disse, a voz trêmula. Contas, pressão da hipoteca, expectativas.
Eu entendo a lei federal. Isso não é a mesma coisa. É quando meu nome está em jogo. Olivia se aproximou ainda mais. Você está disposta a deixar estranhos revirarem nossas vidas por causa de uma tecnicalidade, disse ela, quase com desprezo. Não é uma tecnicalidade. É tinta no papel. É a minha identidade. Ela revirou os olhos. Você sempre foi dramática. Parte 7 de 19. Voltei-me completamente para ela. Você construiu uma marca inteira em torno do prestígio militar, eu disse, sabendo que cada palavra poderia cortar como uma lâmina. Você fala sobre sacrifício e honra, e quando isso te beneficia, a patente importa. O queixo dela se contraiu. Isso não tem nada a ver comigo, ela respondeu, a indignação transparecendo na voz. Tem tudo a ver com você, retorqui, sem hesitar. O dinheiro da refinança financiou os depósitos do seu casamento. Silêncio. Minha mãe lançou um olhar cortante para Olivia. Não a envolva nisso. Ela já está envolvida, a voz de Olivia se elevou, preenchendo o ar tenso. Você acha que eu pedi por tudo isso? Você não se opôs. Ela abriu a boca, pronta para argumentar, mas então parou. Aquele silêncio foi revelador. Meu celular vibrou novamente. Era do NSIS. Solicitação de uma entrevista complementar. Clarificação sobre a possível consciência de terceiros. Consciência de terceiros. Eles queriam saber quem mais estava ciente. Coloquei o telefone de volta no bolso, ainda mais determinado. Se você entrar com essa petição, eu disse, acenando calmamente na direção do rascunho, isso se torna retaliação durante uma investigação ativa. Meu pai riu de maneira sarcástica. Você não pode nos ameaçar com termos legais. Não estou ameaçando vocês. Vocês estão armando uma armadilha com seu trabalho. Não, eu disse, estou protegendo. As costas da minha mãe se curvaram ligeiramente, como se o peso da situação a afetasse. O que você quer? Ela perguntou em um murmúrio. Quer meu nome removido de qualquer coisa que eu não tenha autorizado. Isso não é simples. Deveria ser, respondi, a frustração começando a borbulhar. A voz do meu pai caiu, mais baixa e intensa. Se esta casa entrar em default porque você sinalizou a conta, ele começou, eu sinalizei fraude. E se o banco nos congelar, então você lidará com o credor honestamente. Ele me encarou por um longo momento. Você mudou, disse. Neguei com a cabeça. Eu fui consistente. Olivia soltou um suspiro pesado. Você vai se arrepender disso, murmurou. Arrepender do quê? De escolher eles em vez de nós? Olhei ao redor da cozinha, saturada de tensões e desentendimentos. Eu escolhi a precisão. A palavra pairou no ar, ninguém se atreveu a falar por alguns segundos. Minha mãe esticou a mão em direção ao rascunho da petição e o dobrou ao meio, sem rasgar, apenas dobrando cuidadosamente. Não vamos entrar com isso, disse, quase como se falasse consigo mesma. Ainda não, meu pai corrigiu, em um tom baixo. Não reagi à declaração. Caminhei em direção à porta, sem pedir permissão. Alexandra chamou minha mãe atrás de mim. Parei, mas não me virei. Você sabe que nós te amamos. Pensei sobre isso por um momento. O amor não assina o nome de outra pessoa. Falei, respirando o ar limpo da noite que parecia desvencilhar-se do peso do ambiente que deixei para trás. Entrei no carro e conferi meu telefone. O NSIS queria saber se minha irmã tinha conhecimento prévio da refinança. Apoiei as mãos no volante e encarei a pergunta. Não se tratava de saber se meus pais falsificaram a assinatura, mas se Olivia sabia que não se tratava mais de família. Isso era sobre a intenção. Girei a chave na ignição e saí da garagem, ciente de que a situação havia ultrapassado o constrangimento, passando pela briga e se encaminhando para algo mensurável. Documentação não se emociona. Ela simplesmente se acumula.
Coloquei meu celular no banco do passageiro e estacionei em frente ao prédio de um SIS pouco antes das 9 da manhã. O motor ficou ligado por mais um segundo do que o habitual antes de eu desligá-lo. A entrevista complementar foi mais curta, mais específica. A sala de entrevistas de um SIS tinha ares de tribunal improvisado. Do outro lado da mesa, a agente Morales me fitava com um bloco de notas e um gravador entre nós. Estamos restringindo o escopo, disse ela, folheando algumas anotações. A assinatura no pedido de refinanciamento não bate com as amostras que coletamos. Assenti. Ela continuou: precisamos saber quem tinha acesso aos seus dados pessoais. Meus pais? Mais alguém? Minha irmã sabia do refinanciamento, respondi. Não tenho certeza se ela viu a assinatura. Morales rabiscou algo. Ela se beneficiou financeiramente? Balancei a cabeça em afirmativo. De que forma? Depósitos para o casamento, reserva do salão, buffet. Os olhos dela se ergueram, atentos. Você confirma isso? Revisei meus extratos bancários. Foram transferências diretas. Ela anotou de novo. E seu noivo apareceu em alguma dessas discussões de empréstimo pessoal? Sim. Ele é o noivo da minha irmã. Lieutenant Ethan Wells, da Reserva Naval? Não mostrei reação. Ele chegou a assinar algo? Não. Ele sabia a origem do dinheiro? Não faço ideia. Morales se recostou. Falaremos com ele. Saí do prédio com o coração acelerado. Meu celular já vibrava. Ethan? Deixei cair na caixa postal. Logo veio uma mensagem: precisamos conversar. Decidi voltar para casa antes de atender. Às 14 horas, meu comandante me chamou ao escritório. Ele deslizou um documento. Nessis entrou em contato com o Lieutenant Wells. Na parte superior, lia-se carta de orientação. Falha no exercício de diligência financeira, explicou ele. Não era acusação formal, nem corte marcial, mas um registro sério. Ele não assinou nada, tentei argumentar. Não assinou, mas o nome dele apareceu nas discussões, retrucou. Você está ciente de que isso se ampliou? Sim, senhor. E preparada para as consequências. Ele fez menção de um aceno leve. Por isso é importante se reportar. Mantém você do lado certo. Fora do escritório, respirei fundo. Aquela investigação deixava de ser teoria, alcançara outro militar. Às 17 horas, o celular tocou de novo. Era Ethan, de um número diferente. Atendi. O que você contou para eles? A verdade. Me chamaram para uma revisão hoje de manhã. Você sabia. Fui notificada. Ele passou a mão nos cabelos, o tom carregado. Eles me deram uma carta de orientação. Você entende o que isso significa? Que fica registrado que eu participei de conversas sobre documentos duvidosos. Eu não assinei, mas sabia do refinanciamento. Silêncio do outro lado. Olivia disse que estava tudo resolvido. Resolvido não é autorizado. Você podia ter-me avisado. Eu avisei todo mundo. Você foi extrema, eu segui o procedimento. Ele suspirou, sentindo-se acusado. Meu comando acha que faltei com julgamento. Você perguntou de onde veio o dinheiro? Outra pausa. Família não funciona assim. Investigações, sim. A voz dele endureceu. Você está gostando disso? Não. E ali, pendurados no fio da notícia, ficamos em silêncio, cada um lidando com os estragos daquela história. Eu permaneci tranquilo enquanto tudo ao meu redor pegava fogo. Tranquilo, porque eu já tinha feito meu relatório. Ele não respondeu de imediato. Você percebe que isso afeta a Olivia também? Ele disse por fim. Sim. Ela já está perdendo patrocinadores.
Isso não é problema meu. Você é tão frio. Sou consistente, repliquei e a linha ficou muda. Achei que você ia protegê-la, ele murmurou. Protegi minha autorização, disse eu, encerrando a ligação sem mais palavras. Naquela mesma noite, Olivia apareceu à minha porta sem nem me avisar. Ela estava diferente, sem a maquiagem perfeita, sem o brilho suave da ring light. Assim que abri, ela disparou. Você o envolveu nisso. Eu expliquei, respondi às perguntas. Não precisava citar o nome dele, reclamaram. Poderia ter amenizado. Juramentos não funcionam assim, expliquei. Ela entrou sem convite. Você chama isso de justiça? Exigiu. Você está arruinando meu casamento. Foi você quem sinalizou a conta no banco, ela acusou, porque meu nome estava lá. Caminhou de um lado ao outro na sala, os saltos e quando no assoalho. Os fornecedores ligam sem parar. O local agora exige pagamento adiantado. Os patrocinadores estão revendo contratos. Fez aspas com os dedos. Este mês deveria ser o mais feliz da minha vida. E agora todo mundo questiona tudo. É isso que acontece quando documentos não batem com a realidade. Ela parou em frente a mim, o rosto tenso. Você pode consertar isso. Como? Perguntei. Diga que entendeu errado. Que você autorizou tudo. Não. Prefiro a precisão a fraudes. Ela riu, sem humor. Você parece um manual de treinamento. Porque isso é real? A voz dela baixou. Se esse casamento desmoronar, a culpa é sua. De quem quer que tenha assinado meu nome. Neguei com a cabeça. Você sempre precisou estar certo. E eu preciso estar documentado. Isso não é uma característica, é um mecanismo de defesa. Fiquei em silêncio. Ela ficou mais um instante, esperando que eu cedesse. Não cedi. Você vai se arrepender, ela sussurrou antes de sair, sem bater a porta. Fiquei no meio da sala, ouvindo o silêncio crescer. O celular vibrou, uma notificação do app de planejamento de casamento. Estado do evento atualizado, pagamento do local pendente. Revisão necessária. Não abri. Em vez disso, entrei no e-mail seguro e vi a mensagem de um SIS, resumo do acompanhamento, conclusão preliminar, inconsistência na assinatura confirmada, envolvimento de terceiros em revisão. Envolvimento de terceiros. Aquela expressão carregava um peso imenso. Significava que a investigação não estava diminuindo, estava se ampliando. Encostei-me ao sofá e encarei o teto. No dia do noivado, a história era simples, a irmã discreta com um posto modesto. Agora, oficiais em uniforme notavam quem sabia de quê e quando. Lá fora, um carro passou devagar em frente à minha casa. Aqui dentro, meu registro permanecia intacto, por hora. Alcancei o laptop e comecei a reunir cada documento que tinha, organizando tudo numa única pasta criptografada. Datas conferiam, extratos batiam, não havia nenhuma brecha. Se algo fosse disparar o processo, aconteceria no papel, e papel não se comove com temas de casamento. Capítulo 6, quando o grande dia da minha irmã começou a desmoronar sob a lente de uma auditoria financeira. Eu estava sentada à mesa da cozinha, revisando as anotações do briefing, quando meu celular acendeu com o nome de Olivia pela quarta vez naquela manhã. Deixei tocar mais um pouco antes de atender. O que você fez? Perguntou ela, sem cerimonias. Estou tomando café, respondi, tranquila. O local acabou de ligar. Querem pagamento integral imediato. Mas isso é padrão quando as contas estão em revisão, comentei. Nunca estiveram em revisão até você se envolver. Entraram em revisão no segundo em que meu nome apareceu nos documentos. Ela soltou um suspiro ríspido. Você não entende nada de contratos. Eu entendo de credores, retruquei. Você está curtindo isso. Não estou. Fechei o laptop e me recostei na cadeira. O que exatamente eles disseram?
Que tem um bloqueio de verificação financeira atrelado a uma das contas associadas. Qual conta? Silêncio. Depois. A do refinanciamento. Era previsível, se a propriedade, que serve de garantia, muda de status, todo mundo se assusta. Par de falar desse jeito, ela explodiu. Você soa como um banco. Eu pareço alguém lendo contrato. Olivia ficou em silêncio, só por um segundo. A florista cancelou. A sério? Disseram que, sem confirmação de recursos, não conseguem ir em frente. É direito deles. Notei que ela achava graça no tom frio que eu mantinha. Você só fala em liberação. Liberação disso, liberação daquilo. Estou apenas zelando pela minha liberação. Pausa na linha. Os patrocinadores também estão fugindo, ela confessou. Decisão de negócio. Eles não querem incertezas financeiras. Verdade. Você acha isso engraçado? Não. A voz dela ficou mais baixa. Meu casamento é em 6 semanas. Eu sei. E o local avisou que, se o pagamento não estiver confirmado até sexta, vão liberar a data. Está no contrato. Olivia resmungou algo entre um suspiro e um rosnado. Você poderia resolver isso. Como? Retire essa queixa. Eu não fiz nenhuma queixa. Eu iniciei uma revisão por fraude. É a mesma coisa. Não é? Ela respirava com dificuldade. O comando de Ethan a puxava para outro conflito. Estão perguntando se ele sabia do refinanciamento. Ele sabia que havíamos refinanciado, mas não sobra assinatura. Isso faz diferença. Não deveria. Faz. Olivia bateu a porta ao fundo, ouvi a voz abafada da nossa mãe. Mãe disse que o banco congelou parte da linha de crédito. Aquilo não tem nada a ver comigo. Tem? Silêncio. Depois. Você sempre disse que não ligava para prestígio, que não precisava que ninguém te visse. É verdade. Então por que isso importa tanto? Porque meu nome está lá. A chamada caiu sem solução. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Ethan. O pedido chegou como um golpe seco. Temos 48 horas para provar a liquidez. Sentei-me à mesa, o eco da exigência ainda martelando na minha cabeça. Respondi em uma frase: se um credor sinaliza fornecedores de garantias, reavalie o risco. Foi tudo. Nenhuma resposta. Mais tarde, naquela mesma noite, meus pais apareceram de surpresa no meu apartamento. Meu pai parecia mais cansado, as rugas marcadas com mais força do que há 2 semanas. Mal abri a porta, ele avisou. O banco congelou parte da linha de crédito. Isso é entre você e o banco, respondi, tentando manter a voz no tom certo. Citam investigação ativa, ele continuou, fixando o olhar em mim. Você provocou isso. Ele respirou fundo. Eu registrei uso indevido de identidade. Você desencadeou uma cascata. Eu não criei as condições. Entrou na sala sem ser convidado, gesticulando com o lenço que levava à mão. Você vai perder esta casa por causa de papelada. Você arriscou tudo por causa de papelada, retruquei. Ele franziu a testa, passou a mão pelos cabelos. O pessoal do local do evento ligou para a gente também. Eles querem confirmar que o refinanciamento não está em disputa. Está em disputa. Você poderia dizer que é só um mal-entendido. Não é. Os olhos dele vasculhavam meu rosto, como se esperasse que eu cedessem. Os depósitos da Olivia estão vinculados a isso. Em silêncio, minha mãe se aproximou, a voz mais suave. A florista quer pagamento integral antes da entrega. E o buffet nos colocou em status secundário. Isso é padrão quando o financiamento está instável. O olhar dela ficou duro. Pare de dizer essa palavra. Instável era tudo o que os fornecedores repetiam quando o clima financeiro balançava.
Ela pareceu querer acrescentar algo, mas se conteve. Meu pai andou de um lado para o outro. Você podia ter conversado com a gente. Conversei. Fui direto à minha cadeia de comando, respondi. Minha autorização de segurança estava em jogo. Ele parou, virou-se para mim. E quanto a nós? Ficou olhando, sem piscar, por um instante que durou séculos, até que finalmente assentiu, como se empurrasse um ressentimento para dentro de si. Talvez tenhamos que adiar, murmurou. Mas isso é entre você e o local. Saíram em silêncio. Afundei-me no sofá, ouvindo o eco dos passos deles no corredor. 1 hora depois, o celular vibrou com uma notificação da página do evento, data do casamento atualizada. Adiada, pendente de verificação financeira. Os comentários já pipocavam, especulações, preocupações, cochichos. Não quis saber. Abri meu e-mail seguro. Mensagem do NSIS, investigação em andamento. Fraude de assinatura confirmada. Exposição financeira sob revisão. Confirmada. Aquela palavra pesava mais do que qualquer argumento da Olivia. Encostei-me na cadeira, deixei o silêncio da sala me envolver. No jantar de noivado, ela dissera que meu posto na Marinha era irrelevante. Agora, eram os fornecedores dela pedindo documentos porque meu nome surgira no lugar errado, no momento errado. Lá fora, um caminhão de entrega passou em marcha lenta. Meu registro, porém, permanecia intacto. A data do casamento havia mudado uma vez e poderia mudar de novo. Papel não negocia sentimento, ou corresponde à realidade, ou cai por terra. Ajustei a gola da minha farda branca em frente ao espelho do vestiário, conferi mais uma vez o rec de fitas. Quando saí, o cais da estação naval de Norfolk me aguardava, indiferente às minhas batalhas internas. Corredores de concreto, linhas impecáveis e pessoas que se movem com um único propósito. Tudo ali parecia parte de um ritual bem ensaiado. Não havia holofotes, nem trilha sonora exaltada. Era apenas mais um reconhecimento, classificado como missão especial, com presença restrita e farda obrigatória. De manhã, a Olivia me mandou 3 mensagens seguidas. Que cerimônia é essa? Posso ir? É aberta ao público? Ignorei as 2 primeiras. Na terceira, respondi em uma linha: convite só para convidados, traje social. Quando entrei no salão, fileiras de cadeiras já estavam tomadas por oficiais em uniforme de serviço. A bandeira americana mantinha-se alinhada atrás do púlpito, rígida como se também fizesse parte do protocolo. Não havia câmaras além da unidade oficial de filmagem da base. A Olivia estava lá atrás, rodopiando o celular como se procurasse o ângulo perfeito. Vestia um vestido azul claro que mais lembrava um chá de panela do que um evento militar. Ao lado dela, o Ethan mantinha a postura impecável de sempre. Ela me avistou antes que eu chegasse ao meu lugar. Passando por nós, sussurrou: você nunca usa essas fitas todas. Eu apenas respondi, num tom seco: hoje é obrigatório. Ela lançou um olhar para o Ethan, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele só ergueu os ombros. Sentei na segunda fila. Ninguém aplaudiu. Ninguém cochichou. Só alguns acenos rápidos de reconhecimento. Pontual, o programa começou. O comandante em chefe fez uma breve fala sobre prontidão operacional e missões de longo prazo, sem citar nomes. Então subiu ao púlpito um almirante 4 estrelas. Ele não se mostrava carismático em excesso, mas não precisava, o peso do uniforme já falava por si. Hoje reconhecemos oficiais que cumpriram atribuições prolongadas em apoio a operações nacionais, iniciou. Detalhes permanecem confidenciais, mas o padrão de excelência é público. Ele folheou uma pasta e leu com clareza: Comandante Alexandra Reed. Levantei-me, passos firmes. O almirante encontrou meu olhar e estendeu a mão primeiro, firme e direta. Por 5 anos, disse ele ao microfone, a comandante Reed serviu em uma missão especial de longa duração, apoiando objetivos operacionais conjuntos no exterior. Seu trabalho exigiu sigilo, liderança e desempenho constante sob rigorosa vigilância.
Nenhuma referência a lugares ou datas, apenas a honestidade dos fatos. Ele se dirigiu à plateia, mesmo em ambientes de baixa visibilidade, o impacto continua a contar. Ouvi-o mexer atrás de mim, era a Olivia, imóvel, o celular erguido mas sem gravar. O Ethan mudou a expressão como se tivesse acabado de entender a gravidade do momento. O almirante voltou-se para mim, seu histórico reflete desempenho superior contínuo. Bem-vinda de volta, comandante. Ele recuou e eu saudava, gesto rápido, preciso, público. Toda a sala permaneceu em sentido, o único som foi o rangido simultâneo das cadeiras. Quando abaixei o braço, vi Olivia ainda estática perto do corredor, o telefone a meio caminho de capturar o instante. O Ethan estava pálido. Naquele instante, não era mais uma festinha de noivado. O almirante inclinou-se discretamente, falando só para mim. Seu processo de liberação de segurança foi aprovado. Arquivo limpo. Sim, senhor. Segui todos os procedimentos. Por isso funcionou. Ele se afastou e chamou o próximo nome. Voltei ao meu lugar, sentindo o peso e o alívio de cada passo cumprido. Assim que a cerimônia chegou ao fim, Olivia se aproximou de mim sem rodeios. Você nunca nos falou sobre isso, disse ela, com os olhos vasculhando meu rosto em busca de alguma faísca de raiva. Nem perguntou. Ao nosso redor, os oficiais ainda deixavam o salão, cumprimentando-se com sorrisos contidos. Eles todos te conhecem, eu já trabalhei com eles, ela continuou. Você me deixou dizer aquelas coisas na festa. Eu não te deixei, respondi com tranquilidade e vi seu olhar vacilar. Nisso, Ethan entrou na conversa. Disseram ao meu comandante ainda esta manhã, falou ele em voz baixa, que sua questão de segurança está encerrada. Ele engoliu em seco. Eu não sabia. Eu sei. Olivia abanou a cabeça, descrente. Pensei que você fosse só um oficial de médio escalão. Sou de médio escalão, confirmei. Num sistema com milhares de pessoas. Não parecia, ela retrucou e por um momento calou-se, deixando só o murmúrio dos militares retomando suas conversas rotineiras. Ninguém tratava aquele instante como extraordinário. Na Marinha, reconhecimento não é espetáculo, é registro. Olivia baixou os olhos para o celular, depois ergueu o rosto. Eu ia fazer uma live, admitiu, guardando o aparelho na bolsa. Percebi. Ontem chamaram o Ethan de novo, ela prosseguiu, sem disfarçar a tensão. Dizem que ainda há pendências no nosso lado. É separado, concordou Ethan, ajustando o paletó. Isso não tinha a ver conosco, repliquei. Parece que tem. Ela exalou um suspiro. Você nem parece orgulhoso. Não preciso parecer nada. O salão já se esvaziava. O almirante passou por nós mais uma vez, fazendo um leve aceno. Olivia o observou ir embora. Esse é o posto mais alto, né? É? E ele saudou você? Sim. Ela reapertou os lábios, impressionada. Eu cheguei a chamar seu posto de insignificante. Você disse? Não era isso que importava. Ethan endireitou-se de novo. Me pediram declarações financeiras atualizadas, explicou. Isso já não é só sobre o casamento. Na verdade, nunca foi, conclui. Olivia trocou olhares entre nós. Dizem que os patrocinadores só voltam quando tudo estiver regularizado. É política deles. Você bem que parece brava, ela insistiu. Não estou. Pela primeira vez desde meu retorno, não havia performance pronta no rosto dela. Lá fora, marinheiros desfilavam em linhas ordenadas, caminhões aguardavam silenciosos e as bandeiras ondulavam ao vento. A cerimônia durara apenas 45 minutos, mas suas consequências se estenderiam muito além daquele salão. Antes de me afastar, Olivia olhou mais uma vez para as fitas de mérito no meu peito. Seu posto nunca foi insignificante, murmurou. Nunca foi. Atravessei o corredor até o escritório, com o compasso firme dos meus sapatos no piso.
Logo retornei ao trabalho, analisando resumos operacionais, quando meu celular vibrou sobre a mesa. 6 chamadas não atendidas, 3 da minha mãe, 2 da Olivia e uma de um número desconhecido com código de Washington. DC soltei um suspiro longo antes de ligar de volta para aquele número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz calma respondeu: "Aqui é o procurador assistente Caldwell, do Departamento de Justiça. Estou ligando sobre a investigação financeira que você relatou. Pode fechar a porta do escritório aí? Estou ouvindo." Houve algum burburinho ao fundo, coordenação com UNCIS, bancos, instituições de crédito. Em seguida, a notícia: vão apresentar acusações por fraude eletrónica e falsidade ideológica. Eu não interrompi. Me informaram que meus pais foram notificados, que um defensor já fora nomeado para eles e que eu constava como parte denunciante e também como militar afetado. Não há nenhuma sanção administrativa contra meu registro, apenas uma possível fase de restituição. Conto com sua cooperação. A ligação terminou sem alarde, sem sirenes, sem gritos, apenas o ritmo cinza dos formulários federais avançando. O celular vibrou de novo. Era minha mãe. Atendi. Estão nos acusando, ela soava mais frágil do que nunca. Claro que estão. Vocês não largaram o caso. Mas eu não assinei. Aí está o problema, interrompi, enxergando as peças do tabuleiro se encaixarem. Disseram fraude eletrónica. Ela fez uma pausa e, ao fundo, ouviu-se meu pai discutindo com alguém. Não queríamos que chegasse a esse ponto, ela continuou com a voz tremendo. Você falsificou minha assinatura. Eu falei devagar, quase martelando cada sílaba. Usaram minha autorização para conseguir aquele empréstimo. Estão falando de acordo de confissão, ela tentou-se firmar. Não vão te envolver. Isso é com você e seu advogado. Firmei o tom. Eu não vou intervir. O silêncio ficou tão pesado que por um segundo precisei lembrar de respirar. Você está escolhendo a Marinha em vez dos seus pais? Ela sussurrou por fim. Estou escolhendo a verdade. Desliguei sem nenhuma despedida. Fiquei alguns instantes parado na minha cadeira, diante do sumário operacional que ainda brilhava na tela. A Marinha não faz pausas para crises familiares. Às 17 horas, soaram batidas fortes à porta do meu apartamento. Era a Olivia, sem um fio de maquiagem, sem o celular à mão. Eles ofereceram um acordo, ela disse assim que entrei. Eu esperava, respondi, fechando a porta. Vão pedir que eles confessem a falsidade e paguem a restituição. É o procedimento padrão. Olivia me lançou um olhar que misturava mágoa e incredulidade, como se eu tivesse decorado cada fala. Você se importa com isso? Perguntou, quase sufocada. Claro que sim. Então por que está tão calmo? Porque relatei tudo isso há meses, disse, tirando a gravata e sentando no sofá. Se o caso for a julgamento, as coisas pioram. Ela franziu a testa, exausta de tanto carregar preocupações. A maioria nem chega a julgamento, lembrei. Mas existe o risco real de perderem a casa. Olivia levou as mãos à cabeça, os dedos entrelaçados no cabelo. Você podia testemunhar que foi tudo um mal-entendido, ofereceu, em tom urgente. Não foi, respondi, abrindo o sumário na tela do meu laptop. A voz dela falhou, e por um instante vi nos olhos dela o peso de ter que escolher entre a lealdade familiar e a verdade. São meus pais, sussurrou. São meus também, respondi. Mas eu não posso mais protegê-los. Ela balançou a cabeça, derrotada. Você sempre foi o esteio da família, disse, a voz embargada. O responsável. Ainda sou, murmurei. Não para nós. Ela já não tinha resposta para isso. Olivia deu um passo, outro, e enfim se afastou para perto da janela. Os padrinhos desistiram de vez, contou, tocando o cotovelo na vidraça. O casamento está oficialmente cancelado. Disseram que não querem se envolver em investigação federal em andamento, observei, friamente.
Pare de falar assim, ela retrucou, olhando o horizonte da cidade que se acendia lá embaixo. Você está destruindo tudo. Silenciamos. Lá fora, as luzes de navios e docas piscavam, indiferentes ao caos silencioso que construímos. A conversa começou tensa, como se nada daquilo realmente me afetasse. Você fala como se nada tocasse você, ela disparou. Isso não afeta minha autorização de segurança. Não foi isso que eu quis dizer, respondi, encostando-me no balcão. Você estruturou todo o evento numa refinância amarrada ao meu nome. Desde o início, foi instável. Ela parecia prestes a rebater, mas se conteve. Eles disseram que a carta de orientação do Ethan fica no arquivo dele, sussurrou, mesmo sem a assinatura dele. Ele participou das discussões, retruquei. Não deveria bastar? Em uniforme, basta, admitiu ela, afundando-se na cadeira em frente. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela soltou, quase para si mesma, achei que você estava exagerando. Quando você falou de refinanciar, eu não achei, respondi. Ela suspirou. Eu sei. Ela ergueu o olhar. Eles vão assinar o acordo de confissão amanhã. É decisão deles. E você não vai ao tribunal. Envie uma declaração escrita. Nem estarei lá. É meramente processual. Ela me observou de perto. Você não nos odeia? Não? Então por que isso parece punição? Porque assumir a conta dói na alma, deixei que ecoasse no ar, eles terão de pagar restituição, continuou ela, mais firme. Anos de pagamentos. Esse é o preço de uma informação falsa. Recostou-se e, num tom mais suave, confessou, eu costumava achar seu trabalho pequeno, só análise de antecedentes. É supervisão operacional. Vi o almirante te cumprimentar. Não sabia o que aquilo significava. Significa que o registro é público. Ela assentiu lentamente. E isto aqui, apontou para mim. Também é público. Levantou-se. Vão dizer que você fez isso com a gente. Podem dizer. E você fica bem com isso? Fico bem com o meu registro limpo. Ela me fitou, procurando talvez raiva, remorso ou dúvida. Não achou nada. Você não vai chegar em casa para jantar hoje, disse baixinho, depois caminhou até a porta e parou. Para o que vale, não achei que realmente descobririam. Eu sei. Sozinha no escritório, sentei-me à mesa e verifiquei o e-mail. Era um aviso formal do JAG. Minha pasta refletia 0 achados adversos e o caso fora resolvido a meu favor. Resolvido. Lá fora, o sol mergulhava no estacionamento. Aqui dentro, acusações federais eram processadas silenciosamente em escritórios pela cidade. Sem alarde, sem gritaria, apenas novas assinaturas substituindo as antigas. O sistema funcionara como projetado, registrando tudo. Peguei a declaração de vítima com minha caneta azul e, sem reler, pus sobre a mesa de reuniões. O texto estava limpo, estritamente fatos, sem adjetivos, sem emoção. Descrevia o uso não autorizado do meu nome, o risco à minha autorização de segurança e as providências corretivas que eu mesma adotara. A assistente do procurador dos Estados Unidos, Caldwell, lançou mais um olhar ao documento. Você recusa pedir sanções adicionais? Sim. Também recusa apresentar declaração de impacto pessoal na sentença? Sim. Ela me estudou por um instante. Isso é incomum. Já disse o que importa. Ela acenou com a cabeça, recolheu os papéis e, sem mais palavras, encerrou o encontro. Ela explicou que a restituição seria escalonada ao longo dos anos, conforme o acordo de confissão, nada de julgamento. Do lado de fora do edifício federal, o vento cortava mais do que gosto no início do outono. Quando cheguei ao carro, o celular vibrou. Olivia, atendi. Eles assinaram. Imaginei. Admitiram má conduta e fraude eletrónica. Sim. Estão evitando a cadeia.
É esperado num acordo. Houve uma pausa breve. Estão em liberdade condicional, ela acrescentou. Monitoramento financeiro, relatórios obrigatórios. Isso é rotina. Parece que você decorou o manual. Li os papéis. Ela suspirou. Dizem que vai levar anos para pagar a restituição. É assim que funciona. Não pensei que chegaria a esse ponto. Eu sabia. Ficamos em silêncio. Preciso vê-lo, ela enfim disse. Concordei num instante. Marcamos num café modesto, no meio do caminho entre meu apartamento e a casa dela. Quando cheguei, ela já ocupava um canto discreto, sem celular à vista, nada de maquiagem, bolsa de grife nem vaidade, apenas um suéter simples e olhos cansados. Você não foi à audiência, observou ela, sem levantar a cabeça. Sentei, mas não entrei na sala. Eu enviei um depoimento. Poderia ter ido. Para quê? Por eles. Não sou advogada deles. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Pareciam tão pequenos, murmurou. Fiquei sem resposta. Você não sente nada? Sinto exatidão. Não é um sentimento, mas serve. Ela me encostou o olhar. Continuam dizendo que você podia ter parado tudo. Que, se tivesse retirado a queixa, nada disso teria acontecido. Eu não fiz uma queixa. Eu relatei fraude. A eles dá no mesmo. Não é. Ela desviou o olhar para o café. Achava que você gostava de ser subestimado. Não me importa. Então por que não nos contou sobre a tarefa secreta? Sobre o almirante? Você nunca perguntou. Isso não é justo. É fato. Ela recostou-se no banco. Você me deixou zombar de você naquela festa. Optou por não corrigir. Não era necessário. Você ficou lá, impassível, lendo o ambiente, e permitiu. Escolhi não interromper. Os olhos dela estreitaram. Isso era vingança? Não. Então o quê? Limite. Confusa, ela franziu a testa. Você destruiu meu casamento. Você mesmo fundou em financiamento instável. Ela falou fria, mas não recuei. Você ainda fala como banco. E como vítima. O impacto parecia maior do que pretendia, mas mantive firme. Ela me encarou por um longo instante. Você falsificou minha assinatura? Não. Eu não assinei nada. Mas se beneficiou. Não é a mesma coisa. É quase. Olivia desviou o olhar. Achava que meu pai resolveria tudo, admitiu. Que era só papelada. Era. Ela franziu o senho. É isso que você sempre diz, papelada. Exato. Ela esfregou a testa. Ethan e eu terminamos, finalmente confidenciou. Soube, respondi. Ele disse que a investigação mudou a visão de comando sobre ele. É a verdade. No silêncio que se seguiu, percebi que, apesar dos danos ainda expostos, havíamos chegado a algum tipo de conclusão. A conversa talvez não curasse tudo, mas enfim, tínhamos falado. Ele disse que eu trouxera estabilidade à carreira dele. Era verdade. Ela estremeceu. Você não precisa concordar com tudo. Mas eu também não posso negar os fatos. Ela me fitou como se visse um estranho. Você não sente culpa? Culpa por quê? Por não ter nos protegido? Mantive o olhar firme. Eu protegi a minha habilitação de segurança. Isso era mais importante do que nós, mais importante até do que o silêncio. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ela baixou os olhos. Vão ter que vender a casa, sussurrou. Eu apenas assenti. Você cresceu lá? Sim. E tudo bem para você que ela vá embora?
tudo bem se eu não perder minha carreira por isso. Ela olhou para mim de novo, como estudando cada traço do meu rosto. Pensei que você fosse frio, confessou. Quando você fez o relatório? Não sou frio. Sou disciplinado. Deixei o silêncio pesar. Eles perguntaram por que você não interveio. Eu não tinha resposta. Agora tenho. Ela assentiu vagarosamente, juntando as peças. Você parou de nos proteger. Sim. Era disso que se tratava. Achei que você explodiria a qualquer momento, gritaria, contaria a todo mundo que realmente pensa. Eu não grito. Eu sei. O café ao nosso redor enchia-se de vozes alheias, indiferentes a processos federais ou revisões de segurança. Ela repetiu quase para si mesma. Eles estão em liberdade condicional. Por anos. E ainda assim você vai ser promovido? Sim. Ela riu, incrédula. Então, você ganhou. Não é uma questão de vencer. É sobre manter a integridade dos registros. Ela se recostou no banco da cabines. Eu sempre achei que patente era sinônimo de visibilidade. Pausou, respirou fundo, mas é sobre responsabilidade. Ficamos mais um instante ali, sem pedir desculpas, sem grandes reconciliações. Dois estranhos redesenhando o que significa família, sem papelada envolvida. Quando me levantei, ela não me impediu. Não pediu nada. Lá fora, o ar parecia limpo e estável. Segui até o carro sem olhar para trás. Em casa, sentei-me à mesa de jantar e usei a mesma caneta azul com que preenchi a declaração da vítima para assinar o estatuto da minha nova organização, Fundação Verdade e Honra. Nome simples, missão clara, apoio jurídico militares vítimas de exploração financeira, orientação sobre habilitações de segurança para famílias que desconhecem os riscos e encaminhamento para cuidados de saúde mental sem rótulos convenientes de instabilidade. Guardei os papéis na pasta e conferi o relógio. Às 11 horas divulgariam minha avaliação para promoção. Em vez de ficar ansioso, fiz café. Do lado de fora, a placa de vende-se que anunciava a casa dos meus pais zombava silenciosamente do passado que deixei para trás. Nenhum anúncio, nenhum alarde, apenas mais um imóvel trocando de mãos porque os números não fechavam. Olívia mudara-se para um apartamento menor do outro lado da cidade. Não havia ring lights iluminando a fachada, nem caminhões de fornecedores estacionando para ensaiar um casamento que nunca aconteceria. Os termos da liberdade condicional estavam em registro público. As parcelas da restituição se estenderiam por 5 anos, com prestação de contas financeira a cada trimestre. Soava clínico, porque era mesmo. Às 10h59, minha caixa de entrada segura se atualizou, os resultados do Conselho de Promoção, a lista de selecionados do ano fiscal. Abri o anexo. Comandante Alexandra Ride promovida a capitã. Sem fogos, sem palmas, apenas um texto seco numa página. Fechei o laptop e tomei um gole de café. O telefone tocou quase na hora seguinte. Era meu oficial comandante. Parabéns, capitã, ele disse. Obrigado, senhor. Você conduziu tudo corretamente. Segui o procedimento. É por isso que você está onde está. Não houve discurso inflado, nem necessidade de um. Quando desliguei, encarei a parede um instante. A promoção não apagava o que acontecera, mas confirmava que eu não havia sido desviada do caminho. Mais tarde, naquela tarde, passei de carro em frente à antiga casa. As persianas, fechadas. O jardim aparado, mas vazio. Um porta-folhetos de corretor pendurado na placa de venda. Nem reduzi a velocidade. Lá dentro, não havia nada que ainda me pertencesse. O celular vibrou. Alô? Olívia, disse ela. Ouvira? O quê? Sua promoção. Sim. Silêncio breve. Capitã. É um posto acima. É? Conferi no regulamento. Já imaginava.
Ela suspirou baixinho. Eles vão pagar a primeira parcela da restituição no próximo mês. Eu sei. Acordaram em pedir para você reduzir o valor. Não. Não pensei que você aceitaria. Esperei. Comecei a ver um consultor financeiro. E ele disse: não é patrocinador, é alguém de verdade. Isso é bom. Eles quiseram saber porque você nunca perguntou a origem do dinheiro. E eu não soube responder. Ficou um silêncio. Você estava certa sobre uma coisa, ela falou por fim. Qual? Eu nunca perguntei. É isso mesmo. Ela deixou escapar um riso quase discreto. Pensei que você voltaria diferente depois de 5 anos. Voltei. Como? Parei de me justificar. Ela digeriu aquilo em silêncio. Você vai perdoá-los um dia? Não é sobre perdão. Então o que é? Limites. Silêncio de novo. Eu achava que ser barulhenta era ser importante, disse ela. Agora só me sinto exposta. Visibilidade não é sinônimo de valor. Já sei disso. Olhei para a pasta de organização sem fins lucrativos que ainda jazia sobre a mesa da cozinha. Vou lançar algo, falei. Que tipo de coisa? Uma fundação Assistência Jurídica para Militares Vítimas de Fraudes Financeiras. Demorou para ela responder. Isso é por nossa causa, disse. Por esse padrão. Não estou com raiva, respondi. Apenas terminei. Ela deixou o silêncio cair mais uma vez. Não sei mais como falar com você, confessou. Nem precisa, respondi. Isso não conforta. Mas é verdadeiro. Ficamos na linha mais alguns segundos, cada uma lidando com o próprio silêncio. Você sempre foi estável, ela sussurrou do outro lado da linha. Não, respondi. Eu era a silenciosa. Silenciosa e estável não são a mesma coisa, e ali nos despedimos. Depois de desligar, voltei a abrir a pasta em cima da mesa e revi o nosso propósito. Nada de retórica grandiosa, nenhuma vingança melosa, só clareza. Famílias contraem empréstimos usando uniformes que não compreendem. Militares hesitam em denunciar porque a lealdade pesa mais que qualquer lei. Era justamente esse o vão que precisávamos preencher. Em instantes, já havia preenchido o formulário de incorporação, pago as taxas e aguardado a tela de confirmação. Inclinei-me para trás, chequei o apartamento com um olhar atento. Nenhum convite de casamento largado no balcão, nenhum documento de refinanciamento empilhado na escrivaninha, nenhuma petição de tutela dobrada num canto. Apenas uma pasta limpa e pronta para crescer. Meu celular vibrou de novo, uma mensagem do setor administrativo da base confirmando a data da minha cerimônia de promoção. Mais um papel, mais uma linha no meu histórico. Lá fora, o trânsito corria imperturbável, alheio às mudanças dos últimos meses, e, honestamente, não precisava saber de nada. Saí para a pequena sacada e deixei o ar da tarde repousar em mim. Lembrei do jantar de noivado, quando Olivia rebaixou meu posto à insignificância. Lembrei da cerimônia militar, quando um almirante 4 estrelas me devolveu a continência. Lembrei do tribunal, onde acusações federais viraram registro público. Agora meu nome estava numa lista de promoções e num registro de organização sem fins lucrativos. Papel por papel, transforme-se o mundo. Voltei para dentro, fechei a porta da sacada e voltei às tarefas. Reuniões, marinheiros sob minha supervisão, relatórios operacionais a revisar, ordem de posto. Capitão Reed. Soava diferente de comandante? Talvez não mais alto, mas certamente mais merecido. Abri meu calendário para a próxima semana. Havia trabalho a fazer e, pela primeira vez em muito tempo, nada exigia que eu explicasse quem eu era. Eu costumava pensar que o lado mais difícil da vida militar não eram as longas horas, nem as missões longe de casa. Pensava que o pior era permanecer invisível, enquanto outros contavam sua história por você. Aprendi, porém, que o silêncio só vira fraqueza se você permitir que alguém o defina.
Minha irmã escarneceu do meu posto porque sua régua de valor media-se pela visibilidade. Minha família assinou meu nome achando que lealdade significava concordância incondicional. Nunca imaginaram que a integridade anda em silêncio e, quando se move, deixa rastro. Não se trata apenas de drama familiar. Nem só de um casamento, nem só de um refinanciamento. É sobre responsabilidade, sobre entender que histórias de vingança dentro de casa nem sempre terminam em gritos ou humilhação. Às vezes, acabam em limites bem traçados, documentos federais e numa lista de promoções que fala por si só. Se você já foi subestimado por escolher disciplina ao invés de alarde, ou se viveu o drama de ver sua carreira, sua reputação ou seu nome em jogo, já sabe do que essa história realmente trata. Se histórias de serviço militar, responsabilidade e consequências concretas fazem seu interesse, inscreva-se no canal. Essas narrativas de vingança não são fantasia, são o encontro entre a força silenciosa e a verdade inegável, e ainda há muito por vir.